que na somatória dos 180 minutos foi um Atlético um pouco melhor, porque a estratégia do Atlético funcionou melhor. Se fizesse mais sentido que 1-0 tivesse sido hoje do que aqui em São Paulo. Eu acho que o cartão vermelho seria muito bem mostrado no jogo. O Atlético foi melhor, porque a única chance construída para mim foi uma só, claríssima. O Paulinho tem duas, uma boa chance. Rafael pega a segunda chance do Paulinho, para mim foi uma defesaça do goleiro do São Paulo. O Galo venceu o jogo do Morumbi quando teve uma postura diferente daquela que ele habitualmente adota nos seus jogos. Foi um time muito reativo, entendendo a dificuldade do jogo. Hoje alternou estratégias do primeiro para o segundo tempo. Ao longo do decorrer desses tempos também mudou a sua forma de jogar. Mas foi melhor hoje no jogo, embora hoje não tenha vencido. Pois é. Seria mais justo o Galo ter vencido hoje e não ter vencido o jogo do que no Morumbi. Da ida no Morumbi. Mas o que aconteceu foi que ele hoje sai com empate e até o último instante. O Caleri está reclamando uma barbaridade no último lance de ter sofrido uma cotovelada ali numa bola aérea, né? Saiu xingando, reclamando com a arbitragem e tal. Mas até o último instante o São Paulo teve a possibilidade de, embora no final, já no desespero, sem muita organização, mas teve a possibilidade de buscar o gol de empate que levaria a decisão para os pênaltis. Acho que no jogo de hoje dá para dizer que, embora tenha sido melhor, não venceu o Galo, que se classificou ainda assim pela vitória no jogo de ida. O primeiro tempo é que ele teve, no início, um domínio aparente do jogo, até que o São Paulo encaixou a marcação. Sim. Depois o São Paulo conseguiu reequilibrar as ações. E aí no segundo tempo, sim, ele começa um pouco mais atrás, ele é Atlético, mas nas estocadas que dava no ataque era sempre mais perigoso do que o São Paulo, quando o São Paulo chegava ao seu ataque. Acho que está em boas mãos no somatório dos dois tempos, dos dois jogos, dos 180 minutos. Sim. Mas destacando que foi um duelo muito parelho, como a gente imaginava que seria. Sim, sim. Talvez o confronto a gente tinha mais dificuldade de cravar, né? Quem poderia passar ali um favoritismo, né? E porque a gente fala do jogo hoje, do Atlético ter sido melhor, a gente viu as imagens aí, por exemplo, do Rafael sendo uma das grandes figuras aí desse jogo, né, Jean? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Sim, acho que, na verdade, o Atlético ter sido melhor é justamente por isso. É porque o Rafael fez boas defesas, né? 3 ou 4 boas defesas. O São Paulo leva só aos 35 do segundo tempo, consegue criar realmente uma grande chance de gol. Então, acho que, sim, nesse aspecto, o Atlético foi melhor, porque teve as melhores chances do jogo, mas não foi um Atlético dominante em nenhum momento. Então, acho que lembro até que a gente falava, ao final do primeiro jogo aqui no Linha de Passe, que talvez o resultado de São Paulo fizesse com que o Atlético se comportasse de uma maneira muito parecida com o que a gente viu no Morumbi. Sim. E foi de fato o que aconteceu, porque acho que o Atlético, em momento algum, foi aquele time avassalador, que saiu para cima, que marcou o São Paulo alto. Não, inclusive o São Paulo teve mais posse no primeiro tempo, teve mais posse no segundo tempo. Ainda assim, o Atlético foi o time que conseguiu criar as melhores chances, muito graças ao Hulk, né? As chances que ele criou para o Paulinho no primeiro tempo, aquelas duas boas possibilidades. Mas foi um Atlético, e acho que isso chama atenção, porque era, até o jogo contra o São Paulo aqui no Morumbi, era um jogo em que era um Atlético que a gente dizia que era muito frágil defensivamente. E no fim das contas, eu acho que o Atlético passou a ser mais pragmático nesses confrontos contra o São Paulo, nos dois, tanto aqui como em Belo Horizonte. Ele acaba sendo um time que joga realmente com as linhas mais baixas, que procura uma transição mais rápida. Acho que, de fato, a vitória em São Paulo foi exagerada pelo que foi o jogo. Mas jogou pelo empate no Morumbi. Exato, jogou completamente pelo empate e conseguiu um gol. E eu estou de acordo com o Eugênio. Talvez fizesse mais sentido que 1-0 tivesse sido hoje do que aqui em São Paulo, mas de qualquer maneira, sim. Acho que muito mérito para o Atlético também por ter entendido quais eram suas fragilidades, né? Era um time muito frágil defensivamente e foi um time que praticamente não sofreu diante de um São Paulo que hoje é um time forte, é um time que consegue produzir e que não produziu praticamente nada de grandes chances nesses dois confrontos contra o Atlético. O Atlético, tanto no melhor momento do Milito, que foi a chegada, quanto no momento onde, né, parece que o Atlético está mandando para trás, e é normal,
o Atlético é um time que sofria muitos gols, né? O Atlético sempre sofrendo muitos gols, sofreu goleadas, inclusive de Palmeiras, de Vitória, de Flamengo, enfim. E é um Atlético que, por exemplo, um confronto contra o São Paulo, ele joga 180 minutos, ele não sofre gol do São Paulo. Tem uma questão da postura em campo. É isso. Quando você joga com a defesa mais alta, perde a bola, essa defesa está desprotegida, ou, como aconteceu nesses 2 jogos, quando você não prende essa bola no ataque e protege melhor a sua última linha. É o que acontece nesse duelo. Por isso, Birner, que eu achei que na somatória dos 180 minutos foi um Atlético um pouco melhor, porque a estratégia do Atlético funcionou melhor. A gente definiu uma estratégia no Morumbi, por exemplo, foi uma estratégia que funcionou, foi até melhor do que encomenda, porque o Atlético jogou para empatar e saiu daqui com 1-0, o que fez com que o Atlético pudesse repetir uma estratégia de certa forma hoje. Então, acho que em termos de estratégia, aí o Atlético foi melhor. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Eugênio, Jean, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Se você for contar como a clareza de uma chance de fazer gol para definição do que é jogar melhor ou não, o Atlético foi melhor. Porque a única chance construída, para mim, foi uma só, claríssima. O Paulinho tem 2, uma boa chance. Rafael pega a segunda chance do Paulinho, para mim foi uma defesaça do goleiro do São Paulo. Foi a chance mais clara criada no jogo de hoje. A chance mais clara que o São Paulo ia criar, o Júnior Alonso impediu fazendo uma falta por trás, num lance bem discutível, se era lance de amarelo ou lance de vermelho, que foi num erro do Atlético. Né? Eu acho que... tinha o Fux ali, que aí tem a discussão, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai falar disso depois. Eu acho o seguinte, as 2 estratégias funcionaram. Porque o Atlético, tecnicamente, os 4 jogadores mais avançados são jogadores do nível que o São Paulo não tem. Talvez o Lucas, sim, jogaria no Atlético. O Caleri, perfeito, mas Hulk e Paulinho fazem uma dupla extremamente respeitável. O São Paulo não tem um jogador no nível do Scarpa pelo lado, não tem um jogador no nível Arana, apesar de ter bons jogadores. Tá? Só esses do Atlético são melhores. E mesmo com o Atlético tendo mais possibilidades de construção, ofensiva, de conclusão, o São Paulo coletivamente se impôs em ambos os jogos. O Atlético, eu não acho que o Atlético hoje escolheu ficar recuado. Eu acho que quando ele tentou sair, em grande parte do primeiro tempo, ele não conseguiu, porque a marcação alta do São Paulo foi muito bem feita, extremamente bem executada, e o Atlético foi obrigado pelo São Paulo a jogar apenas no contra-ataque. Não que o Atlético não quisesse movimentar em alguns momentos, adiantar suas linhas, pressionar, nos recuar, usar o contra-ataque. Eu acho que o Milito preparou o time, ou queria que o time tivesse mais alternativas coletivas. E o São Paulo, porque é muito bem treinado, e hoje tem uma sacada assim do Zubeldia, do Lisiero, que é um jogador que nunca se firmou no São Paulo de fato, que fez uma senhora partida na ausência do Bobadilha. O São Paulo não tem o Pablo Maia, não tem o Alisson, não tem o Bobadilha. 3 dos seus volantes. Né? E o São Paulo não tem um elenco no nível do elenco do Atlético. Então eu acho que se você for olhar pela chance clara, perfeito. Agora, eu acho que ambos os treinadores conseguiram fazer as suas ideias funcionarem. A do Zubeldia não funcionou porque o Lucas perdeu um gol no jogo de ida e ele jogou muito bem o Lucas, porque o Arboleda errou e o gol que o Arboleda tem uma dificuldade de compreensão é o gol que resolve a classificação na Copa do Brasil, no jogo do Morumbi. E hoje, no único erro que teria do Júnior Alonso, que para mim foi o melhor jogador do Atlético, uma partidaça do Júnior Alonso, ele fez a falta, não aconteceu o gol. E por um detalhe, num jogo, num confronto para mim extremamente equilibrado, do coletivo e da personalidade do São Paulo contra um Atlético se adaptando e mais técnico, passou a equipe que aproveitou melhor o erro do adversário. É verdade. Lembrando, né, São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil, então fica pelo caminho aí, o que aumenta ainda o feito desse Atlético Mineiro, que parece que, eu falei aqui, né, Calçade, um começo avassalador do Milito, depois uma queda de rendimento, de produção, perde jogadores, perde jogador para a Copa América, muita gente lesionada também. Teve um dia aí que tinha 10 jogadores fora da lista ali, muitos titulares ali do Milito, mas parece que é um Atlético que, se no Campeonato Brasileiro realmente não empolgou, não decolou, nas Copas as estratégias vão funcionando, tanto na Libertadores quanto agora também na Copa do Brasil. William, boa noite. Boa noite. A todos. Porque o que eu, assim, a gente, isso que você coloca, a gente fica sempre se questionando, né? Tentando entender o porquê que as coisas acontecem no futebol. E aqui no futebol brasileiro você tem uma série de questões que atrapalham o rendimento, né? Que elas tiram rendimento, tiram jogo, tiram beleza que muitos querem. O que eu vejo, todo treinador quando chega
e treinadores que fazem escolhas diferentes, têm sacadas. Por que fez o Milito? O Scarpa, você vai voltar a jogar no lado que você já conhece, vou liberar o Arana, o Scarpa, coloco 3 zagueiros, eu vou ter esse trabalho de meias pelo lado direito com o Scarpa. O Arana é um lateral que vai no fundo, mas é um cara que sabe jogar futebol. Tenho 3 atacantes, sempre pensava assim, depois chega o Bernard. Então é um Atlético que as decisões funcionaram imediatamente. E isso vale para muitos times. Quando o treinador que toma decisões precisa treinar esse time, porque aí o time já passou da fase apenas das escolhas, agora eu preciso desenvolver. Aí os times fazem assim, você não consegue fazer. Então eu vejo isso no Galo e aí é um trabalho de recuperação, porque os adversários já estão mapeando. Tal. Eu não gosto muito dessa ideia de que o time foi mapeado, ele não joga mais. Uhum. Embora até o Guardiola outro dia tenha dito, né, que ele vive mudando o Manchester City, porque ele tenta estar sempre à frente dos adversários. Mapear é mais difícil, mapear até num nível desse. Aí é complicado. Desse, né? Mas quando você faz bem feito o que você tem para fazer, você funciona. O time tem uma excelente bola parada. Ele continua fazendo gol o ano todo, os adversários sabem disso. E ele continua fazendo. Então, acho que a gente tem que ficar no meio termo. O que eu vi no jogo de hoje você tem 2 equipes que... Cadê os meias, articuladores? Pode ser um volante com essa capacidade, pode ser aquele volante que sabe sair, chegar e também defender, que é o ideal no mundo do futebol. Mas onde eles estavam? Eles não estavam. O São Paulo estava machucado. E o São Paulo, então, ficava com o Wellington Rato, o Lucas, que vinha, teoricamente, ele não é um jogador do lado esquerdo, mas ele ocupa na escalação essa vaga, mas ele está por dentro com o Luciano, vem o Wellington Rato produzindo para o Caleri, o lado esquerdo apresente-se, Wellington. Vai que é sua, porque esse corredor é teu. Não tinha esse corredor, não tinha o meia, então é time de ficar tentando um passe para a chegada de frente para o gol, pegando as costas da zaga. Mesma coisa o Atlético, com o Hulk carregando e conduzindo, com o Paulinho, com o Bernard. Não era o jogo, o Scarpa não conseguiu brilhar nesse sentido. Então, é engraçado que o Atlético tem esses caras, né? Porque o Scarpa é esse cara, o Bernard é esse cara, mas o Bernard não tem conseguido ser. O Bernard não tem conseguido ser. Não entregou, né? Mas assim... Ele não estreou. Sempre foi um atacante, né? Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é que ele tem sido escalado para fazer isso. Porque ele não tem sido escalado do lado, né? Ele tem sido escalado para fazer essa função de armador. O Scarpa é um cara com uma capacidade de armar enorme também. Hoje, quem fez isso e que foi o cara que criou as grandes chances do jogo foi o Hulk. Sim. Foi o Hulk voltando e sendo ali o arco para que o Paulinho tivesse as oportunidades, que o Rafael acabou intervindo muito bem. Tem um lance aqui para a gente encerrar por enquanto a nossa discussão aqui de Atlético Mineiro e São Paulo, que é justamente esse aí, ó. Cartão amarelo para o Júnior Alonso. Amarelinho ficou de bom tamanho, Calçade? Tem muita gente pedindo vermelho. Esse lance na imagem aberta é mais legal para a gente ver. Que o Fux está chegando. A desculpa ali é que o Fux já estava cobrindo. É um lance para mim que ele está na interpretação do árbitro. Até porque ele está cobrindo, mas ele está a 2 metros à esquerda. Assim, então, a velocidade de quem vai sair de frente para o gol e a trajetória favorecem. Então, concordo com você, porque quando ele ajeita a bola, ele já joga ali para o meio, então, aí o árbitro... Olha lá, ó. Sim. Aí, ó. O que eu achei correto foi a não intervenção do VAR. É o seguinte, o árbitro... O que a gente precisa entender é o seguinte, se o árbitro errou a interpretação dele, ele tem que ser chamado pela CBF, ou ele tem que simplesmente não apitar mais. O que não dá é para ter uma comissão no VAR para decidir reapitar o jogo. Então, esse ponto do VAR não cabe aí. Ou pior, para pedir para o árbitro isso não reapitar, cabe, né? Isso não cabe. Agora, é uma interpretação dele que, assim, olha, ele está saindo e sofre a falta. A cobertura não está além da bola, não está mais próxima do gol do que a bola. Então, para mim, é um lance de interpretação, poderia ter sido julgado, no meu modo de ver,
até como cartão vermelho. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um recurso aqui de parar a imagem na hora do domínio ali, ó. Vamos lá. Câmera lenta. Joga a bola pra dentro. Briga, vamos lá. Ele briga, ele vai jogar a bola mais pro meio, que é justamente para sair em direção ao gol. Vamos ver, ó. Olha lá. E o Fux tá aqui embaixo, tá? Ó, dominou. Ele tá de frente pro gol. Ele vai sair na cara do gol. Acho muito improvável que o Fux ia chegar. Não, sim. Você tem... Olha lá, ó agora. Praticamente, na mesma linha, e a trajetória favorece o portador da bola. Exatamente. Né? Então, aqui, gente, não tem essa história de último homem, isso não existe. Não tem. Isso é uma lenda urbana que tomou conta da arbitragem. A questão é se ele tinha uma oportunidade clara de gol ou não. Pra mim, e eu entendo que tinha. O que a arbitragem leva em consideração são os chamados 4Ds. É verdade. Distância, Isso. direção, defensores, domínio. Isso. Para configurar o doxo, como eles gostam de chamar. E a arbitragem não leva em consideração o seguinte, quem está dominando a bola é um jogador lento ou é um velocista? Isso é verdade. Você entendeu? Isso é verdade. Porque é o seguinte, geralmente tem velocidade. Então é o seguinte, um velocista pega esses Ds todos... Opa! Calma aí, meia-noite e meia. E deixa... Meia-noite e meia, calçar meia-noite e meia pode, viu? Isso é a mente suja de vocês. E deixa de lado, eu queria dizer, deixa de lado e vai na direção do gol, levando toda a defesa e chegando em vantagem. Porque é o seguinte, você julga tudo isso, e corretamente, né, Eugênio? Mas e aí? A velocidade do cara que está de frente pro gol, né? A distância... Para mim, ela é uma distância para chegar na área aí. Você está entre o meio de campo e a grande área. Então, analisando a partir do que é o que os árbitros analisam, que é justamente são esses 4 parâmetros. Então vamos lá. Direção. Com o toque na bola, ele tinha. Frontal. Antes do toque não tinha, mas com o toque ele tinha. Passa a ter. Domínio ele tinha. Já tinha. Iria ter se não tivesse sofrido a falta. Ele tinha na jogada que ele toca na bola. A partir do momento que ele já dá direção, ele já tem um domínio ali. Defensores. Na hora que ele toca na bola, não tem ninguém na frente dele. Exatamente. E o Fux está aqui... O Fux vem depois que ele já cai. Aqui e outro aqui. Depois que ele já cai. E? Distância, direção, defensores e domínio. Tava tudo configurado ali. Pensando se faltava algum D. O D. Tava tudo ali configurado. Para cartão vermelho. Né? Se são esses os 4 pontos que norteiam a decisão da chamada possibilidade real de gol, né? Eles estão ali. Ele tinha direção, ele tinha domínio, não havia defensores e a distância era perfeitamente percorrível para um jogador de velocidade como ele. Sim. Ou seja, vermelho. Para mim, dentro desse parâmetro, que é o que a arbitragem utiliza, que o árbitro deveria ter usado, seria cartão vermelho. Não tinha nem metade do primeiro tempo no lance do jogo. Não, isso ia mudar todo o sentido da partida. Vamos imaginar que naquela... Sabe quando o jogador se machuca e ele fica em campo? Você não pode alterar mais, porque já foram feitas 5 alterações. Aí você pega o machucado e deixa ele lá na frente. Se fosse jogador contundido, você entendeu que você tem que analisar e falar, esse cara não vai dominar a bola, mas ele não vai sair, ele não vai arrancar, ele não tem velocidade, ele está machucado. Sim. Quer dizer, tem um contexto no jogo que o árbitro tem que analisar. Nesse caso, um atacante saindo de frente, que é a natureza do trabalho dele, correr na direção eu só acho importante, porque senão que eu tenho que ir pro break. Porque senão a gente entra sempre naquele negócio que a gente falou ontem. Eu estou muito de acordo com o Calçade. A gente está aqui discutindo e podemos chegar à discussão que a distância ele não estava no grande círculo, mas também não estava na entrada da área, que o defensor estava distante o suficiente para a gente. E eu concordo com tudo que foi dito. Mas eu não acho que um caso como esse, eu acho que o cartão vermelho seria muito bem mostrado no jogo, mas é esse tipo de lance que eu acho que a gente tem que parar com o negócio de querer a intervenção do VAR em tudo. Assim como quiseram a intervenção do VAR... Não precisa do VAR ali, não. Não, mas não é que não precisa do VAR, porque quando você fala não precisa do VAR... Mas olha o lance. Mas você não quer... Porque tem muito aqui no Brasil, você não quer vir dar uma olhadinha? Vem dar mais uma olhadinha. Ali a decisão tem que ser no campo. O VAR vive chamando. O árbitro de campo, ele estava de frente, ele viu o lance. Então, é que você está defendendo que o VAR fosse usado nesse caso. Não, estava defendendo que o árbitro em campo, de frente para o lance, pudesse ter visto e aplicado o cartão. Tudo bem, mas é que assim, quando há um erro indiscutível, que não cabe nenhuma interpretação, eu acho que aí a gente
tem que dizer isso aconteceu ontem. Que o VAR tem que ser utilizado. Aconteceu ontem, no lance do Hugo. Então, aquela dividida, eu o árbitro aqui defendendo o VAR. Eu acho que o VAR no Brasil é muito mal usado. É só isso que eu estou dizendo. Excessivamente intervencionista. Exato. Mas nesse caso ali, o árbitro do campo tinha todas as condições de aplicar o É que as condições, Eugênio, eu acho que ter as condições de fazer e não fazer, se ele tem todas as condições de fazer e não faz, e não cabe nem interpretação porque ele errou, o VAR tem que entrar. No meu ponto de vista, não é esse lance, como eu vi muita gente pedindo para que o Luiz Gustavo fosse... vem rever aqui, porque ele dá uma solada. Não cabe, absolutamente não cabe. Até porque naquele caso, acho que o amarelo foi bem mostrado. Então, assim, só porque senão, assim, eu tenho muito essa